Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. O Vida e Saúde de hoje fala sobre como escolher o parto adequado para a mãe e para o bebê. Vamos mostrar um centro de parto humanizado, onde a mãe realiza o sonho de ter um parto normal e sem dor. A gente fala também sobre quando a cesariana é realmente indicada e saiba por que o número de bebês prematuros está aumentando no país. E o parto em casa? A vantagem de estar no conforto do lar e com o apoio da família tem levado algumas mães a tomar essa decisão. A gente fala dos riscos de cada escolha e também sobre os tipos de anestesias, o que acontece no período pré e pós-cirúrgico. Veja tudo isso e muito mais no Vida e Saúde que está começando. Olá! Ter um parto normal, mais saudável para a mãe e para a criança e sem dor. Um sonho? Não, isso é possível e acontece na Maternidade Escola Assis Chateaubriand. Nossa equipe passou a manhã acompanhando o Centro de Parto Humanizado da maternidade. Aqui na Maternidade Escola Assis Chateaubriand existe um programa de parto humanizado que disponibiliza a analgesia, que nada mais é do que a possibilidade da futura mamãe ter o parto natural e ao mesmo tempo sem sentir dor. Sheila tem 26 anos e está à espera do segundo filho. Na primeira gravidez, teve complicações no parto natural. Agora vê a viabilidade do procedimento pela segunda vez, sem riscos para ela nem para o bebê. De repente, uma mamãe que está assistindo o programa e está em dúvida se escolhe entre um parto cesariano e o natural, o que é que você diria? Eu diria que escolhesse o normal, né? Porque a gente não fica muito dia de repouso, como eu que não gosto de fazer as minhas coisas, eu prefiro um normal. No momento da conversa com Sheila, ela começa a sentir fortes contrações. É ruim. É horrível. Mas depois que nasce, a gente se sente bem. Interrompemos a entrevista para a médica oferecer a analgesia à mãe. Se eu disser para você que aqui a gente tem essa possibilidade de fazer um procedimento que alivia sua dor, que chama analgesia de parto, mas não interfere no parto, no nascimento do parto natural. Você acha que é uma coisa boa para você? Com certeza. Com certeza que sim. Então é isso, a doutora já pode fazer a analgesia? Pode. O que consiste a analgesia? É a administração de fármacos, medicações, através da região peridural, que é semelhante a uma anestesia para a cesárea, mas não é uma anestesia. Os fármacos que se administram são apenas para abolir a dor, para diminuir a sensibilidade à dor, mas a mãe não perde nenhuma característica de prensa abdominal, ela consegue andar, ela consegue sentar, ela sente o útero endurecido a cada contração, no entanto, ela não sente o processo doloroso. Josimara tem 21 anos. Mãe de primeira viagem, ela escolheu a analgesia para ter um parto natural com menos dores. Antes eu estava sentindo muita dor muito forte mesmo, que dava vontade de chorar mesmo. Mas agora já está aliviando, a dor não está vindo tão forte, já está mais... dá para levar bem direitinho. Uma hora depois, a costureira deu à luz a um menino aos 7 meses de gestação. A nossa equipe não pôde registrar o parto da Josimara, mas eu acompanhei todos os momentos e foi muito emocionante. Agora a gente vai saber como é que a Josimara está se sentindo. Josimara, o que você sentiu naquele momento que eu pude acompanhar, distante, mas a gente viu você sentindo realmente as contrações, mas é tudo muito rápido. O que você estava sentindo naquele momento? É uma felicidade misturada com medo, com ansiedade, com tudo, sabe? Primeira viagem, né? Mãe de primeira viagem. Então o coração acelera, a gente fica muito nervosa, muito tensa, mas só felicidade.
E as dores agora, como é que você está se sentindo? Já está sorrindo para mim, né? Acabou de ser mãe, já está sorrindo. Dor não sinto mais não. Depois que ela aplicou a outra anestesia, ó, só felicidade. A gente teve a oportunidade de conhecer o pequeno Juan antes mesmo da Josimara, e agora a neonatologista a doutora Fátima vai explicar como é que está o Juan. Tira as dúvidas da mamãe que está ansiosa. Pronto. O Juan está muito bem, quer dizer, o parto foi tranquilo. O que ele está apresentando agora é só um desconforto normal pela própria prematuridade. Quer dizer, o bebê está sendo transportado agora para a UTI e você, na hora que tiver em condições, pode ir olhar o bebê a qualquer momento. É só felicidade. Graças a Deus meu filho está bem, deu tudo certo. Tá muito Né? A preocupação sempre é grande pelo fato de ser prematuro, né? Ele estava com poucas semanas, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Sem dúvida é um momento emocionante, né? E quem tira as nossas dúvidas sobre os tipos de parto no estúdio, aqui no Vida e Saúde, é o obstetra Dr. Elson Almeida. Tudo bem, doutor Elson? Doutor Elson, um procedimento sem dor já é comum em muitos países, né? Como a gente mostrou aí na reportagem, ele é aplicado na maternidade escola, em outros hospitais públicos a gente não vê isso. Por que ele não é aplicado com mais frequência aqui no Brasil? A gente tem uma série de fatores que contribuem para essa falta desse procedimento. Um dos principais é a falta de profissionais qualificados e com tempo suficiente. Nós trabalhamos em hospitais públicos que trabalham sempre a 120, 130, 150% da nossa capacidade. Então, o nosso volume de atendimento é muito acima do que nós podemos oferecer, com qualidade. Então, a gente acaba não tendo o profissional anestesista que fique do lado da paciente durante todo o trabalho de parto, podendo ministrar a medicação e ocasionando parto sem dor. E na realidade do sistema privado, né? A gente vê que o Brasil, no ano de 2011, acredito, se eu não me engano, superou o número de cesáreas para o número de parto normal, né? Por que o parto normal, que na maioria das vezes é temido pelas mulheres por causa da dor, não pode ter essa realidade invertida, né? Que a gente está observando agora, com a ajuda desse tipo de método? Além, o problema todo é cultural, a estrutura não só da parte médica, da parte hospitalar, mas também da parte das pacientes. Eu faço pouco consultório particular, mas a grande maioria, 90% das minhas pacientes, elas têm horror ao parto normal. É algo que já vem na cultura delas. As vizinhas comentam, as mães, as irmãs, quem já teve parto normal acaba, talvez pelo maltrato durante o parto que teve, ocasionando esse medo. Então, no próprio atendimento conveniado particular, a quantidade é mínima de partos normais. Se a gente fosse começar a nossa discussão aqui falando um pouco sobre o parto normal, né? Para tentar desmistificar um pouco essa questão. O parto normal, ele é indicado para todas as situações? Que situações ele é realmente indicado pelo obstetra? É o obstetra que escolhe o parto ou é a mãe que escolhe o parto que ela quer fazer? Na verdade, essa é uma pergunta complexa também. Na verdade, o parto normal é indicado em 95% das situações. Então, os casos que ficam restritos a uma cesárea, teoricamente, são mínimos. Né? Mas no diálogo entre o médico e a paciente, a gente acaba tendo, como eu falei para vocês, esse problema cultural e acaba sendo quase às vezes forçado pela própria paciente a ocorrência do parto cesáreo pelo medo da dor, né, que é o principal fator. E os benefícios do parto normal para a mãe e para o bebê, quais são? Comparando o parto normal com a cesárea, os benefícios são incomparáveis. Né? Existem alguns trabalhos já bem descritos na ciência médica de que uma criança que nasce de um parto normal, ela é menos tímida e tem um sistema imunológico mais ativo. Então, para a criança é muito melhor. Para a mãe, então, nem sem comparação. Temos que lembrar que a cesárea é uma cirurgia de médio e grande porte. Consequentemente, nós vamos ter todas as consequências possíveis de um ato cirúrgico, desde o ato anestésico, passando pela cirurgia até o pós-operatório. O parto normal não tem nada disso. Né? Então, os riscos comparado um parto normal de uma cesárea, o risco de uma cesárea é 120 vezes maior de um óbito do que um parto normal. Pesquisando um pouco sobre esse tema, a gente achou algumas definições, o parto normal, parto natural e parto humanizado. É tudo a mesma coisa ou tem diferença? O parto normal é um parto que ocorre por via vaginal. Né? O parto natural, o parto humanizado são técnicas que nós estamos tentando, o sistema de saúde tem tentado implantar para tentar beneficiar o parto normal. Então, o que é um parto humanizado? É um parto onde a paciente tem todo o cuidado, tem uma assessoria de um acompanhante de livre escolha dela,
onde os médicos utilizam das melhores evidências científicas para tratar aquele parto, para que eles desenrolem de maneira mais natural possível. Consiste, dentro do parto humanizado, por exemplo, a gente viu que na maternidade escola, no César Caos, né, hospitais desse tipo, Gonzaguinha, acontece a presença de um acompanhante, né, importante. Que outros fatores a gente pode caracterizar? Eu falei, já a parte do acompanhante é fundamental. Uma paciente que está em um parto normal, com dor, num ambiente estranho, quando tem um acompanhante, livre escolha dela, consequentemente ela vai se sentir mais tranquila, mais segura, né? Também as técnicas em que nós utilizamos. A medicina, ela é cíclica, então ela passa por renovações constantemente. Então as mesmas técnicas que se usavam há 15, 20 anos atrás, elas têm se modificado, melhorado, e hoje nós temos técnicas mais adaptadas ao parto normal. Hoje o parto normal ele não deve ser encarado como algo mecânico, como algo hospitalar, e sim como um evento social. Então, a partir daí, nós estamos tentando trazer métodos, maneiras, manobras que menos agridam a paciente. Quanto mais natural, melhor. A gente vai interromper um pouquinho a nossa conversa, doutor Elson, para dar um intervalo, mas a gente continua daqui a pouquinho e fala também sobre o parto cesariano. Não sai daí, a gente volta rapidinho. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. O povo. Você presente. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. O procedimento cirúrgico da cesárea é simples. Embora se trate de uma cirurgia de grande porte, a cesárea é muitas vezes escolhida pelas mães por medo das dores ou do trauma que o parto normal possa causar. O Hospital Geral de Fortaleza realiza cerca de 200 partos por mês. Desse total, 60% é cesariana. Isso acontece porque o hospital é terciário e recebe um grande número de grávidas de alto risco. Isabelle teve a primeira gestação aos 19 anos. A dona de casa adquiriu hipertensão durante a gravidez. Conta que quando chegou ao hospital já estava desacordada. Só foi ver o filho no dia seguinte. Eu estava em casa, ia me acordando, me levantando, aí já passando mal, não estava vendo mais nada. Vim pra cá desacordada. Quando eu acordei, ela estava no meu braço. A pressão alta é uma das indicações para que a gestante tenha um parto cesariano. Existem indicações relacionadas ao bebê, como por exemplo um bebê que é grande demais, tem um peso exagerado, ou bebês que são pequenos demais, onde a cesárea funciona como uma proteção para evitar traumatismos durante o parto, bebês que estão em posição inadequada para o parto, bebês que apresentam malformações e outras situações em que às vezes a cesárea protege o bebê de um dano no parto vaginal. E existem indicações maternas, um diabetes descompensado, algumas outras doenças cardíacas, renais. Essa mãe de primeira viagem está se recuperando da cirurgia. Teve complicações no procedimento, mas agora está bem, à espera da alta para levar os gêmeos para casa. Eu queria ter normal. Tava os dois de cabeça para baixo, até para nascer já normal. Mas só teve umas pequenas complicações nos exames. Realmente foi a melhor opção, por causa que não ia ter dado certo se tivesse tentado o parto normal. Segundo o obstetra, os riscos da cesariana são mais comuns quando o procedimento é feito de forma urgente, diferente da programada, que é uma escolha feita pela mãe. A cesárea programada é uma cesárea normalmente mais tranquila, né? Você teve tempo, organizou tudo muito prontamente, não há imprevisto naquela situação, em geral a mãe já está toda preparada para aquilo. E na cesárea de urgência você está já realizando o procedimento para resolver um problema, muitas vezes do parto vaginal que não aconteceu, ou em algumas situações clínicas, por exemplo, uma gestante com uma descompensação muito grande da pressão, que convulsionou e que você vai fazer a cesárea nessas condições. Então, essa cesárea que é feita de urgência, ela traz um maior risco de complicação. Na cesariana, o médico realiza uma incisão de aproximadamente 10 centímetros de largura, perto da linha do biquíni, e corta ainda 6 camadas de tecidos até chegar ao bebê. Quanto à anestesia, existem alguns tipos. Existem duas anestesias normalmente utilizadas, né? As anestesias loco-regionais, são as anestesias feitas com a agulha introduzida nas costas, que são a RAC e a peridural. Hoje, praticamente, nós fazemos quase 100% dos casos a RAC, que é uma técnica mais simples e mais segura.
E em raras situações se utiliza anestesia geral. Ela ficou reservada para alguns casos bem raros. Nesse caso, os cuidados pós-operatórios são os mesmos de qualquer cirurgia. É preciso manter um repouso relativo, o paciente não é obrigado a ficar deitada, o famoso resguardo, né? Não é obrigado a ficar deitada, mas existem restrições de algumas atividades físicas, restrições de algum tipo de movimento. Os cuidados de higiene com a ferida operatória devem ser lembrados também. E o que é mais importante que a gente recomenda, analgesia, né? A utilização de bons analgésicos para evitar que a dor da cesárea, que não é tão significativa quando se compara com outras cirurgias, seja menor ainda. E a gente continua aqui conversando com o Dr. Elson Almeida, que é obstetra, sobre essas modalidades de parto, né? A gente viu aí na reportagem, a moça grávida de gêmeos, né, teve complicações e precisou fazer uma cesariana. Gravidez de gêmeos, dá para fazer o parto normal? A gente, na maioria das vezes, só vê partos de cesariana. A gemelaridade não é uma contraindicação absoluta, né? Mas a depender do tamanho das crianças, do quadro geral da mãe, às vezes é mais recomendado. Mas não é uma contraindicação absoluta de um parto normal. A gente viu algumas contraindicações do parto normal para necessidade de uma cesariana, melhor dizendo, né? Os riscos da cesariana, doutor. Quais são eles? Em que situações eles podem acontecer? Os riscos são inerentes ao próprio quadro geral da paciente. Como foi mostrado na reportagem, uma cesárea de emergência, a paciente é exposta a um risco cirúrgico e ela, às vezes, na maioria das vezes, está com hipertensão, com diabetes controlado, doença autoimune descompensada. Então, tudo isso já aumenta os riscos por si só. Fora o próprio risco da cirurgia, que é de lesão de algum órgão interno, lesão de bexiga, de um intestino, um sangramento, uma infecção, uma hemorragia, né, uma hipotensão pelo quadro anestésico e da perda de sangue. Então, são complicações inerentes a qualquer ato cirúrgico. Qualquer cirurgia, né? Algumas mães, assim, a gente acompanha, normalmente elas se preocupam, tenho uma decisão, vou ter um parto normal. Começa a estudar, se preparar emocionalmente. Quando chega lá pela 40 semana, 41ª, 42ª, isso aí o médico, não, vamos fazer uma cesariana. Por que isso acontece? Quando é que é possível fazer uma indução do parto normal e o que é isso? Na verdade, a gravidez ela vai até, teoricamente, 42 semanas. Data provável do parto são as 40 semanas, que são os 9 meses completos. Teoricamente, espera entre o parto acontecer, o parto normal, entre 39 e 41 semanas. Os estudos mostram que a partir de 41 semanas, como a placenta já está envelhecida, a nutrição do feto já está um pouco prejudicada. Então, hoje, na prática, nós não deixamos passar das 41 semanas. Então, a partir de 41 semanas, se a mãe não tiver nenhuma contraindicação do parto normal, nós realizamos a indução do parto normal. O que é a indução? É colocar algumas medicações na mãe para que desencadeie as dores, relaxe o colo e a criança possa nascer de forma natural. E quando é que, nesse caso, não é possível fazer isso e é necessário uma cesárea? Tem uma série de indicações. Quando a criança é muito grande, e daí varia um pouco na literatura, de 4 quilos, 4,5 kg, meio para frente. Quando ela tem um quadro de hipertensão que leva a risco materno. Quando a mãe tem um quadro de desproporção, ou seja, a pelve, os ossos maternos são muito pequenos e a criança é muito grande, né? Quando a mãe tem algumas doenças, tipo uma cardiopatia, uma doença do coração grave, que ela não pode imprimir força, né? Tudo isso aí é uma indicação absoluta de um parto cesáreo. Algumas apresentações anômalas, quando a criança está atravessada, córmica, que nós chamamos também uma indicação de cesárea. E, por outro lado, quando a criança tem algum problema. Então, existem alguns exames que nós podemos fazer e nós vamos perceber se aquela criança tem um potencial, uma reserva de oxigênio para suportar o estresse do parto normal. Se essa criança tem algum problema com esse parto normal, tem alguma deficiência desse oxigênio, a gente diz que essa criança deve ter um sofrimento fetal e o parto normal pode não ser a melhor via para ela. E aí se indica a cesárea por indicação fetal. Dentro dos mitos relacionados ao parto normal, as pessoas se preocupam com algumas situações, né, que a gente pontuou aqui. Tem a questão da dilatação, né? A mãe não sabe quanto tempo, qual o tempo que é considerado normal para um trabalho de parto normal, né, natural. E essa dilatação, de que forma que ela deve estar acontecendo de maneira normal para os médicos, né, que eles observam de comum desse procedimento? Essa dilatação é muito variável de paciente para paciente. Em pacientes primíparas, pacientes de primeira viagem, grávidas pela primeira vez, o parto tende a ser um pouco mais demorado, dura até 18 horas, em média. Isso é uma média. Tem pacientes que são mais rápidas, pacientes são mais demorados um pouquinho. As pacientes multíparas, esse tempo diminui para 12, 16 horas.
E essa dilatação ela acontece durante a progressão do trabalho de parto. À medida que o útero vai se contraindo, as dores vão aumentando, a criança vai descendo aos poucos e ocasionando a dilatação. O útero é como se fosse uma pera, fechada na pontinha. Então a criança está presa, contida dentro do útero, e à medida que o colo vai se abrindo, a criança vai adentrando no colo, esterilizando pela vagina. Então isso é variável de acordo com cada paciente. E o uso do fórceps, hoje ele ainda é utilizado? Em que situações ele é indicado? Ok, o fórceps é uma ferramenta fundamental no uso da obstetrícia. O fórceps, ele serve para quê? Para aliviar o período expulsivo daquela criança. Ou seja, aquelas mães que estão no período expulsivo muito prolongado, aquela criança que está no canal de parto por muito tempo, ela está apertada, comprimida. E isso também leva a uma diminuição da oxigenação da criança. A gente usa o fórceps para quê? Para guiar a criança na saída, acelerando essa saída da criança do canal de parto, diminuindo os riscos de uma hipóxia, uma falta de oxigênio no cérebro da criança. E a criança que as pessoas falam, nasceu enlaçada. O que é isso? Desmistifica pra gente. Pronto. O enlaçamento nada mais é do que o cordão umbilical ao redor do pescoço da criança. Isso não é indicação de parto cesáreo. Certo? O enlaçamento é algo extremamente comum, muito comum. E ela acontece com grande frequência na raça humana. Então ela não é uma contraindicação de um parto normal. E como é que através do parto normal é possível solucionar essa situação? Quando a criança sai do canal, a gente já tira o cordão do pescoço da criança. Dentro não tem como o que fazer. Mas ele geralmente, 99,9% das vezes, não leva nenhuma repercussão fetal. Mesmo porque esses enlaçamentos, essas circulares de cordão, elas são frouxas. Elas não apertam e não levam nenhuma repercussão fetal. Na véspera ou início do trabalho de parto, como é que deve ser o comportamento da mulher? O que ela deve comer? Ela deve evitar comer o bebê? Como é que deve ser esse comportamento? Hoje, com a ideia do parto humanizado, a ideia é que a mãe age da forma mais natural possível. O parto normal ele é dividido em parte prodômico, a fase muito inicial, a fase ativa, onde as dores aumentam muito, e a fase expulsiva, quando a criança nasce. Essa faixa, período prodômico, que varia de 0 até uns 4 centímetros de dilatação do colo, é uma parte mais demorada. Então aquela mãezinha que está com uma dor de 10 minutos, aquela dor que não é tão intensa, não adianta muito ficar procurando o médico o tempo todo. Ela vai ser avaliada, examinada, é o famoso toque, e vai ser encaminhada de volta para o seu domicílio. Porque o ideal é que se interne esses pacientes na fase ativa do trabalho de parto. Ou seja, na fase em que tem de 4 centímetros para frente. Por quê? Porque o período de internação dela vai ser menor e a quantidade de toques, de exames ginecológicos realizados vai ser menor. Tudo isso influencia em que há uma menor incidência de infecção no futuro, sem contar o incômodo que é o exame ginecológico. Mas com relação à alimentação? A alimentação ela é leve, porém não é zero. Ou seja, a orientação hoje com a humanização é que essa paciente tem uma dieta líquida, sucos, que podem ser administrados, mesmo porque ela vai ficar com muita dor, cansaço, ela vai às vezes gritando bastante com uma boca muito seca, e isso é muito incômodo. Então hoje na humanização a gente libera dieta líquida, são sucos, água, chás. E é necessário fazer uma lavagem intestinal antes do procedimento? Pronto, essas são as antigas técnicas que eram utilizadas. A lavagem, hoje não é feita mais de forma 1, a tricotomia, que é cortar os pelos, também não é feita de forma nenhuma. Então são técnicas antigas que nós não utilizamos mais. Então o parto normal, encarado nessa visão nova, ele é natural. Então, quanto menos você mexer a mãe, intervir, melhor. Então, não se faz mais lavagem, não se faz mais tricotomia. Com relação ao nascimento de bebês prematuros, a gente tem visto isso com muita frequência e o Brasil já apresenta um índice de 10% de nascimento de bebês prematuros. Isso se deve a esse agendamento de cirurgias? Esse também é outro fator complexo de se chegar qual é a causa, mas um dos grandes fatores, o principal fator de causa do trabalho de parto prematuro são as infecções. Então, é muito comum chegar em nossos consultórios mãezinhas que não fizeram o pré-natal desde o começo, chegam com 6, 7 meses. Então, podem ter tido infecções urinárias, e a infecção urinária é um dos fatores mais prevalentes para causar um trabalho de parto prematuro. Esse é um dos fatores. A questão do parto agendado prematuro é muito raro. A orientação é que não se faça uma cesárea eletiva abaixo de 39 semanas. Abaixo de 39 semanas, a chance do desconforto respiratório é muito grande. A partir das 39 semanas, esse risco diminui muito, de 6 a 10 vezes. Então, hoje é inadmissível uma cirurgia cesárea eletiva abaixo de 39 semanas, justamente para evitar esses riscos. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, Dr. Elson. Infelizmente, a gente não tem mais tempo nesse bloco, mas eu quero agradecer a sua participação. A gente vai para o intervalo agora. Na volta, vamos falar sobre mulheres que escolheram ter um parto em casa. Daqui a pouco.
Vida e Saúde. Apoio Cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Vida e Saúde. Apoio Cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Clínica Mater e Mater Imagem. 3031-4242. Voltamos com o programa Vida e Saúde. Segundo o Conselho Federal de Medicina, os nascimentos devem ocorrer de forma preferencial nos hospitais, pois esses ambientes oferecem maior segurança e menor risco de complicações para a mãe e bebê. Mas algumas mães têm tomado a decisão de ter o filho no conforto de casa e com o apoio da família. Veja o porquê dessa opção na reportagem. Liana teve um parto cesariano. A bióloga não guarda boas recordações dessa experiência. O fato de não ter sido respeitada a minha escolha de parto normal, me enfiaram a cesariana goela abaixo, porque eu não tinha dilatado em 2 horas, o bebê estava sofrendo e tal, mas são questionamentos sem muito embasamento naquele momento. Se apropriaram do meu medo, da minha insegurança no final da gravidez, para poder me jogar essa cirurgia. 11 anos depois, decidiu ter outro filho. No início, escolheu o parto normal. Depois, descobriu a possibilidade de ter a criança em casa, com o apoio da família e de uma doula. A escolha pelo parto domiciliar foi uma construção, de informações. Aos poucos você vai vendo que é seguro, que você pode ter todos os benefícios de estar no conforto da sua casa. E o fato de ter sido um trabalho de parto demorado, o fato de eu estar em casa beneficiou muito, porque eu pude dormir na hora que eu queria. Eu tinha liberdade de ir para o chuveiro, liberdade de movimentos, podia sentar na bola, podia ir para o sofá, para o quarto. Então, tudo isso fez com que eu pudesse suportar muito melhor esse trabalho de parto. Foram 21 horas de trabalho de parto. A doula acabou virando madrinha de Nalu. Kelly, que também é enfermeira, já coleciona mais de 100 partos. O parto da Liana foi muito tranquilo, não foi tão rápido, mas foi bem tranquilo. Eu e ela, nós nos conhecemos quando ela estava grávida, ela praticou yoga comigo a gestação inteira. E aí isso fez com que o nosso vínculo se fortalecesse, que a assistência ao parto, ela ultrapassa o vínculo profissional. Realmente tem um vínculo emocional, tem um vínculo afetivo. E foi uma honra muito grande estar com ela nesse momento tão lindo, tão especial. Kelly também é professora de yoga e ajuda futuras mamães a ter flexibilidade e controle emocional. Essa bióloga vai ser mãe de primeira viagem e quer ter um parto natural e em casa. A troca de experiências, que não é só vir à prática fazer, embora a gente sempre conversa um pouco, a gente fica sabendo dos partos das gestantes que estavam mais avançadas e isso dá inspiração e na própria prática a gente incorpora essa inspiração para quando chegar a nossa hora. Para falar sobre o parto domiciliar, nós convidamos a Kelly Brasil, que você viu na reportagem, que na verdade não é enfermeira, é doula, assistente de parto, né? Ela facilita o parto normal em casa. Tudo bem, Kelly? Tudo bem. Kelly, como é que funciona? O que é preciso para a pessoa conseguir fazer um parto em casa? Então, o parto em casa, ele é um parto planejado, indicado para gestante de baixo risco, que fez um pré-natal e fez todos os exames e está bem de saúde e o bebê está bem de saúde. O primeiro pré-requisito é a mulher ter saúde e o bebezinho também ter saúde, e aí o parto em casa ele vai ser planejado, né? Diferente do parto em casa de antigamente, que era um parto em casa por falta de opção. O parto em casa que a gente acredita, defende, o parto em casa com o qual eu trabalho é um parto em casa planejado. A gente falou no início, antes de chamar a reportagem, dessa questão do Conselho Federal de Medicina, que indica preferencialmente o parto em hospitais, o parto normal em hospital, devido a alguma complicação. Diante de uma situação dessa, caso haja uma complicação no parto, o que fazer? Se a emergência, uma ambulância de emergência demorar, como é que vocês administram esse tipo de questão? Então, assim, na verdade, uma gestante de baixo risco com um bebê saudável, dificilmente ela vai ter uma emergência que cause uma fatalidade, que se de fato acontecer no hospital também não seria fatal do mesmo jeito. A gente trabalha com muita responsabilidade, com uma margem de segurança
para fazer as transferências de forma tranquila, caso seja necessário. Você trabalha junto com a Semiramis também, ou vocês trabalham de forma separada? Nós trabalhamos juntas em equipe. E como é que funciona? Como é que é a equipe? Conta um pouquinho quem Então, é. a equipe sou eu e minha parceira, que é a enfermeira obstetra, e nós temos doulas aprendizes também que nos acompanham nos partos. E daí nós fazemos também um pré-natal paralelo com a mulher, além dela fazer o pré-natal com o obstetra, que toma conhecimento também do plano do parto domiciliar da mulher. E o obstetra fica de sobreaviso, caso a gente precise de transferência. E daí, quando a gente vai acompanhando a mulher durante todo o pré-natal, falando com ela todas as questões que vão aparecendo, questões físicas, questões emocionais, a gente fica bem próximo, nós ficamos bem próximas mesmo das nossas pacientes, das mulheres que nós atendemos. E aí, quando o trabalho de parto começa, aí, em vez da mulher ir para o hospital, ela liga para a gente e a gente vai para a casa dela. E qual é a diferença? O que acontece em casa que é diferente do parto normal, por exemplo, no hospital? Tudo. É que no hospital a mulher tem que se submeter às rotinas de uma instituição, porque a instituição trabalha com um grande público, geralmente com grande rotatividade, então tem que ter regras que as pessoas que estão lá dentro têm que se adaptar a essas regras. E algumas dessas rotinas podem ser bem desconfortáveis para uma mulher em trabalho de parto, né? Como ter que ficar deitada, como ficar em jejum, ser obrigada a se despir das suas roupas, dos seus adereços. E em casa, a mulher tem a vantagem de que ela é a protagonista, de que a equipe que se adapta às necessidades dela e não o contrário, como acontece no hospital. E em casa ela tem total liberdade de se movimentar, de se alimentar, de beber líquidos, de usar o chuveiro, de cochilar se for necessário, de usar as roupas que ela quiser ou não usar roupas se preferir. E uma das grandes vantagens também é que em casa o risco de infecção hospitalar é zero. Apesar de se dizer que o hospital é um ambiente seguro para ter neném, na verdade os hospitais são ambientes para pessoas doentes. Lugar de bebê nascer não é em hospital, parto não é doença. Lugar de bebê nascer é em casa. Dos argumentos também que muitas pessoas questionam e utilizam quando debatem essa questão, né, parto normal em casa, ou parto normal e parto cesariana, é observar a realidade brasileira e de outros países, né, como por exemplo a Europa. Mas essas pessoas também que questionam isso mostram que a argumentação, de alguma forma, fica carente para o lado brasileiro por conta do nosso sistema de saúde, né? Como é que você observa essa questão, por exemplo, na Europa existe mais parto normal, mas a rede de saúde seria mais o que eficiente. Acontece é que na Europa o sistema de assistência ao parto é diferente do sistema brasileiro, porque aqui no Brasil os partos hospitalares, em sua maioria, eles são atendidos por médicos obstetras. E na Europa os médicos obstetras ficam reservados para as gestantes que estão doentes, para uma gestante hipertensa, para uma gestante cardiopata, para uma gestante que tem uma complicação qualquer durante a gestação. E a maioria das gestantes que são as gestantes de baixo risco, com bebês saudáveis, elas são atendidas por enfermeiros obstetras ou por obstetrizes. Então, daí o sistema flui de uma maneira melhor, além de outros fatores, claro, porque os médicos eles ficam reservados para as gestantes doentes. As gestantes saudáveis, em sua maioria, elas são atendidas pelas enfermeiras obstetras ou obstetrizes. E com relação ao parto na água, né? A gente tem visto algumas mulheres escolherem esse tipo de parto e até a gente vê a modelo Gisele Bündchen, né? Teve um parto na banheira. Por que a escolha por essa modalidade? O que é que a água traz para a mulher? Algumas mulheres se sentem muito confortáveis na água. A água, especialmente a água morna, ela ajuda a relaxar, ela alivia a dor, diminui a percepção da dor. E para o bebê nascer na água é um nascimento de baixo impacto, porque ele sai de um ambiente aquoso, que é o ambiente intrauterino, ele está na água, então ele sai da água para a água. Então, para o bebê, ele tem uma diminuição no impacto do nascimento. Pode ser um nascimento mais suave para o bebê. E como é que vocês trabalham essa questão da dor para as mulheres, né? Porque a gente até falou aqui no começo do programa que a dor é o que afasta muitas mulheres de um parto, da busca por um parto normal, né? E na maternidade escola, a gente mostrou nesse programa, você não pôde assistir, que
existe lá um programa de analgesia do parto normal, né? Como é que vocês trabalham essa questão e discutem isso com as mulheres? Então, a gente entende que a dor do parto, ela não deve ser encarada como um sofrimento, porque ela não é uma dor de uma doença. É uma dor de um processo fisiológico que vai trazer o bebezinho para a mãe. E a dor do parto, ela pode ser aliviada de várias maneiras. Existem vários métodos não farmacológicos, não invasivos para o alívio da dor. E é importante também que a gente fala muito sobre como é importante mudar a perspectiva da percepção da dor. Porque a dor, na verdade, ela traz um processo de amadurecimento, de evolução, um processo de aprendizado muito grande. É através da dor que depois do parto a mulher se sente muito mais fortalecida, porque no parto, como a mulher experimenta um estado alterado de consciência, ela tem acesso a dores antigas da sua infância, da sua adolescência, da sua vida intrauterina, de vidas passadas. E no momento do parto que ela está num estado alterado de consciência, tudo isso vem à tona. Então também o parto, ele é um momento de cura muito intenso. E como é que a mulher pode se preparar, assim, com atividades? A gente mostrou lá no espaço de vocês, lá da Mãe do Corpo, tem o yoga, né? Que outras atividades a mulher gestante pode se preparar, que você podia dar uma dica rápida? A yoga é uma atividade muito interessante, porque além de trabalhar a parte física, também trabalha os aspectos emocionais, psicológicos e espirituais. E além da yoga para gestantes, também é uma boa ideia a hidroginástica, as caminhadas, o pilates. E dessa forma, e também estudar um pouquinho, né, se informar. Pois é, infelizmente, devido ao nosso sistema, uma mulher para parir, ela tem que estudar, ela tem que se informar. Não era para ser assim, mas por enquanto, infelizmente, é assim. Ok, Kelly, quero agradecer bastante sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. A gente vai para o intervalo agora. No próximo bloco, a gente conversa sobre os tipos de anestesia do parto daqui a pouco. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. A gente continua no Vida e Saúde falando sobre os tipos de parto. A gente fala de uma dor que só as mulheres conseguem compreender e explicar, né? Contei a dor do parto, o trabalho do anestesista, o Dr. Rômulo Lobo, é o nosso convidado para essa conversa. Tudo bem, Dr. Rômulo? Tudo bem. A gente estava falando aqui, Dr. Rômulo, sobre a anestesia, analgesia do parto. A gente falou sobre a analgesia do parto normal, que é realizada lá na maternidade escola, né? E eu lhe repito a mesma pergunta que eu perguntei para o obstetra. Por que hoje a gente não tem esse método, já que o parto normal é o mais saudável, de forma em larga escala aplicado hoje no Brasil? É uma grande pena hoje o serviço público não contar com esse tipo de procedimento para todas as pacientes, né? Uma parte é culpa da demanda, que é muito grande, né? Outra parte culpa do número de profissionais anestesistas que no serviço público talvez ainda seja insuficiente, né? Mas a gente está tentando ver se garante uma melhor assistência na mulher ao parto normal. A anestesia, né, é muito temida pelas mulheres, a dor é temida também, mas a anestesia também é cercada de mitos, né? Doutor Rômulo, o que acontece no período pré-cirúrgico, né? Por exemplo, a mulher que vai fazer uma cesariana, qual é o procedimento que acontece, como é que é a conversa, o que acontece passo a passo nesse período? A cesariana, como todo procedimento cirúrgico, né, o anestesista antes tem que conhecer a paciente. É bem verdade que alguns procedimentos, né, no hospital de emergência, a gente conhece a paciente na hora. Mas muitas vezes em procedimentos seletivos, então você faz uma avaliação pré-operatória. Você pode fazer até uma consulta pré-anestésica, né? Uma semana, um mês antes, né? Explicar todo o procedimento para a paciente, sem tranquilizar melhor a paciente. Mas muitas vezes a gente conhece a paciente na sala, né? Devido à urgência do procedimento e tudo. E nesse momento, o que acontece? Como é que é a conversa? Qual é o procedimento que é realizado? É uma conversa rotineira, como qualquer avaliação pré-operatória, né? Perguntando sobre alergias, sobre anestesias anteriores, sobre algum problema de anestesia na família, sobre patologias, a gente pergunta interrogação por todos os órgãos e aparelhos, se tem alguma patologia pulmonar, alguma patologia renal,
uma patologia cerebral, né, se já foi submetido a procedimentos anteriores, se tem alergia a algum remédio, né, algumas doenças, se é portador de alguma doença crônica, tipo hipertensão, diabetes. Então, tudo isso é nesse levantado contexto esse histórico, né? Se a pessoa fez a consulta antes, dá para ter um cenário melhor, um histórico melhor dessa situação para aplicar de maneira mais correta uma anestesia. Exato. Se não, a gente faz na beira do leito. O importante é ter a informação. E o que é que determina o tipo da anestesia que vai ser aplicada na cirurgia hoje? Qual é o tipo que é mais utilizado e como é que isso é determinado? Jogando para parto normal e cesárea, né? Existem 2 tipos de anestesia para se fazer. A geral, anestesia geral, em alguns procedimentos, né, você faz tipo, nas pacientes que apresentam algum distúrbio de coagulação, você não pode fazer um bloqueio, uma anestesia do neuroeixo, seria a RAC ou peridural, né, ou pacientes graves, né, pacientes com eclâmpsia, convulsão, aí você não dá para fazer anestesia com bloqueio com geral, com anestesia peridural ou RAC. Aí se faz anestesia geral excepcionalmente. São casos mais mas na grande raros, maioria dos casos se faz anestesia peridural ou RAC. No caso da analgesia de parto, é uma anestesia diferente, chama-se analgesia. Ela tem um intenso bloqueio sensitivo, né, te bloqueia a sensibilidade à dor, mas o bloqueio motor, ele é preservado, para preservar a prensa abdominal, preservar os movimentos, vai melhorar a evolução do trabalho de parto. Na verdade, a anestesia de analgesia de parto, ela começa no primeiro estágio de parto e vai até o 3º ou 4º estágio. Porque o parto é dividido em 4 estágios. O primeiro estágio, quando inicia as contrações, até a dilatação de 10 centímetros do colo uterino, da sepsis uterina. Depois, do período que a gente chama de período pélvico, né, que é o período que vai desde a dilatação até a expulsão do concepto, né, da vagina. E o 3º estágio seria o delivramento da placenta, a retirada da placenta. E tem outros que classificam o 4º estágio, que seria 1 hora depois do pós-parto, onde existe o quê? A maior tendência é ter as hemorragias pós-parto. Esses são os 4 estágios. Então, a analgesia de parto, ela é bem mais demorada do que a anestesia para cesariana. Justamente por isso, porque ela tem que contemplar os 4 estágios. Entendi. Na cesariana, hoje se aplica mais a RAC ou a peridural? Mais a RAC. A RAC com o advento de agulhas mais finas, que evitam cefaleias pós-operatórias, que era o grande vilão da anestesia para obstétrica. A grande queixa das pacientes mulheres. jovens, obstétricos, que têm a tendência maior de ter cefaleia. Hoje a RAC, a anestesia, é usada em 95% a 99% dos procedimentos. Por quê? Por você utilizar uma quantidade de anestésico bem menor, causando menos toxicidade para o feto e para a criança, e por dar um melhor relaxamento para que assim o obstetra fica mais à vontade, mais fácil de trabalhar. E fazer manobras intrauterinas que permite um relaxamento melhor, com o paciente mais relaxado, a musculatura da parede abdominal mais relaxada, permite que o obstetra trabalhe melhor na cesárea. Essa anestesia, ela dura por quanto tempo? O paciente vai estar ali sem a sensibilidade, no caso da cesariana? Cesariana, uma RAC anestesia, dura de 2 até 3 horas e meia. 3 horas e meia você dá para fazer um procedimento com a RAC anestesia para uma cesariana. As mulheres também reclamam, às vezes, quando estão numa cirurgia cesariana, que eu dormi, não vi a hora que meu bebê nasceu. Tem como amenizar isso? Hoje esse desenvolvimento está diminuindo isso também? Tem sim. Hoje, com a ajuda, quando você faz uma RAC anestesia, você tem anestésico local e a gente coloca dentro dos medicamentos que vai colocar no neuroeixo da paciente, na anestesia, tem alguns adjuvantes que melhoram bem, às vezes, a revisão da cavidade abdominal, que às vezes causa incômodo, a paciente reclama. Então, hoje a tendência é usar menos anestésico local combinado com os adjuvantes, tipo morfina, sulfentanil, que são opioides que avaliam. Com isso, a paciente fica mais tranquila, não sente aquele incômodo de mexer, de tocar, e aí você deixa a paciente acordada. Eu, particularmente, nas minhas anestesias obstétricas, os pacientes veem o neném nascer, ficam com o neném depois no pós-nascimento, né, colocam o neném para mamar, até inclusive durante a cesárea. Durante esse período, né, da anestesia, da cesariana, as mulheres também reclamam dor de cabeça, né, o pós, no caso, né, o pós-operador, dor de cabeça. Que outras queixas se observam? Tem gente que sente ânsia? Na realidade, quando você faz uma RAC anestesia, né, uma anestesia para bloquear o neuroeixo, RAC ou peridural, você tem o quê? Você tem um bloqueio simpático, o sistema nervoso simpático é bloqueado. O que é que isso causa? Uma vasodilatação. As veias se dilatam. Consequentemente, se você tem a veia dilatada, aquele conteúdo, o sangue que está dentro da veia, fica pequeno em relação
a veia que está dilatada. Leva o quê? A diminuição do débito cardíaco, né? E a queda da pressão arterial. Isso leva o quê? Tonturas, náuseas e vômitos. Né? Isso faz parte do... Então existe... hoje a hipotensão durante a cesariana, o anestesista tem que ter tolerância zero. Existem drogas, medicamentos, vasopressores, né, que combatem essa hipotensão. E é para serem usados. Sem contar com a hidratação. Né? Você liga o soro rápido, coloca um soro rápido na paciente para também compensar essa falta, que na realidade é como se ele tivesse, um exemplo aqui bem simples, eu tivesse um balde de 1 litro, transformei num balde de 5 litros, com o mesmo litro dentro de água, vamos dizer assim. Então o conteúdo ficou pequeno em relação ao continente. Né? E aí o débito cardíaco cai e a paciente desenvolve pressão baixa. Doutor Rômulo, o que é que pode, o senhor falou aí sobre a hemorragia, né, que pode ser uma complicação, né? O que é que pode determinar problemas nesse caso, desse tipo de parto? As hemorragias pós-parto, existe uma série de causas, né? Desde fetos gemelares, onde você tem uma distensão abdominal uterina grande, e aquele útero fica como se fosse preguiçoso para contrair no pós-parto. Ele pode haver hemorragia. Os acretismos placentários, a placenta, ela entra no útero, né, fazendo com que o útero se impeça de contrair quando a placenta sai e o neném sai. Então isso causa hemorragia. Outra coisa, às vezes você, no parto normal, as lacerações, né, da vagina, do canal de parto, podem levar também a hemorragias incoercíveis no pós-operatório. Né? Por isso que você, por exemplo, na analgesia de parto, você passa um cateter de peridural e deixa e só tira com 1 hora depois que todo mundo já se estabeleceu, todo mundo já está tranquilo, sem problema nenhum. É comum na anestesia trazer também como consequência pós-operatória a queda de cabelo? Muitas mulheres se queixam, meu cabelo está caindo por causa da anestesia. Não, isso não tem descrito em livro nenhum, isso é off-label. É um mito, né? É um mito. E o que você acha que tem relação com isso? Bom, o que pode acontecer às vezes, nas anestesias gerais, prolongadas, 5, 6 horas de anestesia, você ficar muito tempo deitado com a cabeça comprimindo o folículo piloso. Às vezes você desenvolve uma hipotensão própria da anestesia, própria da cirurgia, né, que aí ele leva a uma desvascularização do folículo piloso e pode levar a queda de cabelo. E outra coisa, juntando também, às vezes a sala cirúrgica é muito fria, né, você junta aquela vasoconstricção, ou seja, o sangue deixa de chegar no folículo piloso e às vezes pode acontecer. A única justificativa que tem é essa. Cesariana não Ok, doutor Rômulo, quero agradecer bastante a sua presença aqui no nosso programa. Infelizmente a gente não tem mais tempo. Tá bom. A gente fica por aqui e muda um pouquinho de assunto, né? A gente continua para falar nosso quadro semanal. Palestras e painéis marcaram a segunda edição do Congresso Brasileiro de Direito e Saúde. Entre os temas abordados, a saúde pública, que inclui a efetividade da saúde como direito constitucional fundamental, e a contextualização da saúde suplementar e a responsabilidade civil e criminal e a ética dos profissionais de saúde e dos gestores públicos e privados nessa área. O que é preciso melhorar na saúde? A assistência médica, a humanização do atendimento. De um lado, a população com muitas necessidades. Do outro, os gestores, que também enfrentam desafios todos os dias, entre eles infraestrutura e burocratização. Garantir o acesso da população aos serviços de saúde pública e privada foram estratégias discutidas no 2º Congresso Brasileiro de Direito e Saúde. A importância desse congresso é trazer exatamente a discussão, toda a temática, não apenas do Sistema Único de Saúde, mas também da saúde privada, da saúde complementar, e fazer essa inter-relação entre os profissionais do direito e os profissionais da saúde. Segundo o presidente da Comissão de Saúde da OAB, que também é médico, condições precárias de trabalho e alta demanda também justificam as lacunas no serviço de saúde. É triste, é lamentável que os 3 governos, a nível municipal, estadual e federal, não falem mais em concurso público e digam que existe a carência de médicos. Na realidade, não falta médicos no Brasil. O que falta é médico no serviço público. E médico no serviço público só tem uma forma de se conseguir, é através do concurso público. Viver Bem Unimed. Apoio Cultural Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Agora, infelizmente, nosso programa está terminando. Para críticas e sugestões, você acessa o nosso site ou conversa com a gente por e-mail ou pelas mídias sociais. Até o próximo programa e tchau, tchau.